Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo juntamente com ele, meus amigos, Pedro Ivo, de novo presente aqui, o top guy do canal, que já gravou já um vídeo bem longo, inclusive, lá falando sobre superstars sobrenaturais da WWE, e hoje está aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, Pedro. Fala galera do canal, prazer estar aqui de novo para a gente poder falar mais um pouquinho sobre alguma coisa aleatória. O último vídeo foi bem bacana, longo, esse eu acho que vai ser um pouquinho mais curto, né? Mais fácil da galera conseguir acompanhar. E é um vídeo que será marcante, assim como os lutadores que a gente listou aqui, que foram marcantes para nós, porque esse é o tema, galera. Como vocês já leram aí no título, vamos listar aqui os 6 lutadores mais marcantes para nós. Então vão ser 12 nomes ditos, né? 6 que o Pedro colocou, 6 que eu coloquei. A gente vai fazer na ordem, tá? Do sexto ao primeiro, cada um vai falando um de cada vez. E aí você aí nos comentários, enquanto você já assiste, já escreve também seus 6 lutadores mais marcantes. Pedro, fala o primeiro nome aí que você tem para colocar, no caso o sexto colocado, e explica o que seria um superstar marcante para você, para a galera Então, entender. não é tipo um ranking de melhores superstars, os que foram mais absurdos, que têm melhores storylines, não. O que é mais marcante pra gente, o que a gente assistiu, gostou por N motivos, qual foi aqueles que mais fizeram a gente se interessar pelo mundo do pro wrestling ou achar alguma coisa legal dentro desse meio e se acabar se apaixonando mais por aquilo que a gente vê, né? No meu caso, eu fiquei muito em dúvida em qual superstar eu colocava no sétimo, no sexto. Então eu escolhi o Rey Mysterio como sexto, na sexta posição. E eu fiquei bastante em dúvida se eu colocava ele ou o Jeff Hardy, porque os dois eram leves, né? Os high flyers. Eles faziam muitas manobras, eles chamavam muita atenção. E o Rey Mysterio em si, eu acabei escolhendo ele porque visualmente ele era mais marcante para mim. Ele era baixinho, ele era super rápido, né? Tipo, o pessoal que acompanha ele hoje, ele é um pouco. Dá para perceber que a idade pesa, né? Ele é um pouco mais devagar em comparação ao que ele era antes. Então, o Rey Mysterio era super rápido. A antiga theme song dele era mais mexicana do que era hoje, né? Era mais tranquila também. Então, quando ele entrava, todo mundo vibrava. Ele sempre vinha com uma máscara diferente, fazia um show à parte no ringue sempre, né? Eu vi o Royal Rumble de 2015 nesse final de semana. Tava revendo o Royal Rumble de 2015. Ele entra como primeiro e você vê a performance dele é muito absurda. Não tem como. Tipo, tive que botar o Rey Mysterio aqui. Mesmo eu gostando muito do Jeff Hardy naquela época, por causa dos mesmos motivos, manobras, né? Era um high flyer excepcional. A máscara do Rey Mysterio é um negócio que virou meio que um símbolo, né? Sim. Ficou realmente marcante ali. Era um que poderia ter entrado na minha lista, mas eu acabei aí não botando. Cara, ó, meu sexto colocado que eu coloco aqui, nessa lista de lutadores marcantes, é Roman Reigns. Eu boto ele já na última aqui entre os 6, porque não é alguém que eu sou extremamente fã, mas querendo ou não, é alguém que vai ficar marcante pra mim assim durante muitos e muitos anos, porque eu como criador de conteúdo, o nome talvez que eu mais tenha falado sobre no canal foi o Roman Reigns, porque o Roman Reigns foi aí, querendo ou não, o centro das atenções da WWE nessa era aí, Thunderdome, depois a era pós-Thunderdome, antes do Thunderdome, geração Fox, geração ESPN, seja o que for, o Roman Reigns estava no centro das atenções, seja para odiar ou seja para gostar. Então aqui não é uma lista dos nossos preferidos necessariamente, mas os caras que vão marcar. E eu vou ficar muito marcado como um cara que torceu muitas vezes contra o Roma, às vezes torceu a favor, mas que falou dele constantemente. Foi o centro da atenção aqui no canal na maioria das vezes. E querendo ou não, por ser o top guy dessa geração aí que eu tô pegando desde o começo, porque o Cena, por exemplo, é um cara que eu pego muito ele, mas eu não pego o começo da carreira dele. Sim, O Roma não, o Roma é do começo e provavelmente até o fim. faz Então sentido. vai ficar até mais marcado para mim. Talvez daqui a alguns anos eu até coloque ele em uma lista mais à frente, né? Por isso eu coloco o Roma nessa posição O aí. Roman teve muitas fases também, né? Desde que ele saiu do Shield, até ele ganhar do Undertaker na WrestleMania, ou até ele virar esse personagem mesmo, ele evoluiu não só como superstar, né? Mas também como lutador, né? Ele Sim, melhorou muito a qualidade dele em ringue nesse passado desses tempos. Realmente é uma evolução. Faz sentido, faz sentido. pois é. Então Faz sentido ele esse estar é na meu lista. critério. E aí, qual nome você coloca então no seu quinto mais marcante?
Esse foi um pouco difícil, eu fiquei em dúvida se eu colocava ele agora ou não, porque aí quando a gente fala muito dos marcantes, a gente acaba lembrando mais do pessoal mais antigo, das lendas, né, que a gente acompanhava quando era mais jovem no SBT, que não foi o caso. Para quinto, eu escolhi o Bray Wyatt, porque quando ele chega na WWE, ele chega com uma proposta. Ele queria ser a nova cara do medo. Ele não queria substituir o Undertaker, que era um personagem que eu sempre me apaixonei desde sempre. Sempre achei incrível o Undertaker. Ele não veio para substituir ou só para ficar no lugar, ocupar espaço. Ele veio com a proposta de ser a nova cara do medo. E com aquele personagem Wither of Words, pra mim, ele conseguiu. Ele fez muito bem esse papel de dar uma nova cara pro medo, transformar toda aquela ideia de personagem sobrenatural em algo mais palpável, mais próximo da realidade, que realmente conseguia entregar o medo de uma forma diferente. Então, quando ele surge, né, então posso citar aí toda a White Family no caso, né? Quando chega o Bray Wyatt no NXT e vai pro main roster, com toda aquela ideia de White Family, como se desenvolvem, as storylines, né, que envolvia aquela storyline com o Randy Orton, foi incrível. A própria, um ano inteiro que ele passou fazendo uma storyline com o Undertaker só apareceu na WrestleMania para lutar. Então, para mim, o Bray Wyatt, principalmente nesse personagem do Wither of Words, foi muito marcante. E tudo que acaba saindo após isso também, até com o The Fiend, eu ficava curioso para saber qual é o próximo passo, né? O Bray Wyatt gera muito isso. O que ele vai fazer depois? Então acaba sendo muito marcante, por mais que ele esteja em tempos sombrios hoje em dia, eu coloquei ele na lista como Ó a quinto. lanterninha do Bray Wyatt ali atrás, ó. É, Dá pra ver. sempre tem ali com fumaça e tudo. Ele está Acho presente, hein? Cuidado. sempre. Mas legal, realmente o Bray Wyatt, pra quem é fã, ficou marcado aí. Eu concordo com você, né? Bom, o quinto meu aqui que eu coloco na sequência é o Seth Rollins, né? O Seth Rollins aí, ele é alguém que é meio semelhante com a questão do Roman Reigns, né? Outro superstar aí que eu pego desde o começo da carreira e provavelmente irei acompanhar até o fim, né? Agora, tem algo de mais especial que é o ser fã dele, né? Então eu constantemente aí prestei muito mais atenção ao Seth Rollins do que ao Roman, pra falar a verdade. Porque quando você é fã do cara, você tipo, acompanha mais intensamente as rivalidades, o que ele tá falando, os combates, mexe mais com você cada Nossa. resultado, a expectativa, né? Você tem uma conexão maior e o Seth Rollins eu meio que senti isso. E entre todos os superstars favoritos meus, assim, que se eu for listar um top 10, provavelmente o Seth Rollins é o único que eu tive o privilégio de ver o comecinho da carreira dele, realmente, na WWE, e verei até o final. Todos os outros que eu posso citar, tipo Triple H, Undertaker, Edge, CM Punk, vários caras assim que eu tive já como favoritos ao longo aí da minha carreira de fã, digamos assim. O Rollins é o único que eu realmente vi desde menino lá ganhando o título da NXT e constantemente aí vem passando ao longo dos anos vencendo outras coisas ou não, mas esse é um ponto. Então é um cara que também eu acho que vai ganhar algumas casas em questão de ser marcante, né? Pra mim no futuro, assim. Se eu tivesse uma sétima posição, eu colocaria o Rollins pelo mesmo motivo, basicamente. Não tem como, o Rollins é sempre muito bom, né? Ele sempre foi muito bom. E até nos piores personagens, nos piores momentos da carreira dele, ele ainda conseguia entreter, né? Ele sempre Sim, conseguiu entregar muito bem, com lutas muito boas. Então, concordo. Vale a posição também. exato. E aí, qual que é o seu quarto agora? Chegando quase no pódio, hein? Quarto lugar, eu fiquei em dúvida entre o quarto e o terceiro. Eu fiquei, qual deles eu coloco em quarto? Mas eu deixei o Randy Orton em quarto lugar. Porque o Randy Orton, ele sempre foi aquele cara que eu amava odiar. O Randy Orton, ele é o heel perfeito. Além dele ter um moveset muito bom, ele ser muito bom no que ele entrega dentro do ringue, nas lutas, o cara consegue te deixar com raiva às vezes, só por ser ele. Do Sim. nada, tipo, assim, ele chega, o Ed retorna no Royal Rumble, ele faz uma união com o Ed, do nada ele vai tentar atrair o Ed, gera toda aquela storyline que o Ed retornou de uma lesão de 9 anos no pescoço, ele vai lá dar uma cadeirada na cabeça do Ed. Tem aquela cena icônica do Randy Orton no passado, que ele dá um beijo na boca de uma mulher no ringue e vira dar um RKO nela. Acho que quase todo mundo deve conhecer isso. Então, Amarra o Triple H, derruba a Stephanie e começa a lamber ela na frente do Triple H. não dá. O Randy Orton é incrível. Cruel. Ele é o melhor heel de todos. Ele é com certeza aquele cara que bateria na própria mãe se ele tivesse a oportunidade. Então,
quando eu era mais novo no SBT, eu odiava esse cara. E depois de um tempo a gente percebe que, tipo, se eu odiei aquele cara é porque ele fazia bem. Então, tipo, ele era relevante pra mim de uma certa forma. Então, tudo que ele tava envolvido, eu sempre assistia porque eu sabia que era ele, era um babaca, e hoje em dia eu gosto muito dele. E ele, hoje em dia ele faz muito falta na WWE. Desde que ele não voltou, eu acho que a ausência dele acaba pesando um pouquinho também. Porque ele é um superstar bastante icônico. Então, coloquei ele na quarta posição. Ah, com certeza. Eu acho que se fosse um top 10 ele tinha entrado também na minha lista, já dando um spoiler já de que eu não coloquei ele, né? É, Mas é um dos rios aí mais marcantes, cara. E querendo ou não, é um dos maiores campeões também, né? Ele tá meio que sim. na terceira posição empatado com o Triple H. Bom, vai voltar em breve, né? Estão dizendo. Então, Eu espero que sim. veremos. Na minha opinião, o melhor Rio da história. É, dá até pra fazer um tema de vídeo depois, Na, hein? Quem na sabe. minha Ó, se a galera opinião, é. quiser, já deixem aí nos comentários. Mas ó, na minha então eu coloquei aqui o CM Punk. Pois é, alguns vão até se surpreender com eu colocando o CM Punk, já que eu não sou um cara muito fã do CM Punk hoje em dia, né? Já há alguns anos. Mas é aquilo, né? Eu separo as coisas, eu não posso mentir, né? Pra vocês e nem pra mim. O CM Punk foi um cara extremamente marcante, foi um dos caras meus favoritos, assim, de Superstars. Dificilmente assim eu consegui depois achar algum superstar que pudesse promar tão bem igual ele. Depois a gente viu o Cena aprimorando isso. O Triple H também sempre um cara bom na comunicação ali. Teve outros ao longo dos anos, o próprio Miz, né? Mas o Punk em si, aquela pegada dele de anti-sistema, anti-Vince, anti-John Cena, ser rebelde, mesmo assim conseguir ganhar as coisas, conseguir ser campeão, ter sucesso, coisa que não era muito comum ver Rio ter sucesso por muito longo tempo e ele conseguiu lá como campeão. As polêmicas dele até extra-ringue, querendo ou não, tudo isso deixa você marcado, né? Tanto que o Punk também é um dos que eu mais fiz vídeo já no canal aqui como criador de conteúdo. Infelizmente, como lutador da WWE, nunca consegui fazer vídeo porque o canal não existia ainda, mas também teria sido muito interessante na época. Então, é marcante, cara, é marcante. Seja por amor ou ódio, no fim das contas, o Punk ele me marca muito, né? Então, querendo ou não, inclusive eu antigamente era um símbolo de fã do Punk, hoje eu sou praticamente um símbolo de hater pra galera, né? Então, teria que estar aqui pra mim, cara. Não sei se você gostava do CM Punk também ou nunca Eu, gostou. quando era mais jovem, eu nunca gostei muito dele, na verdade. Eu nunca. Toda essa parada antissistema que ele tinha, antes de tudo mais, Quem é nunca me jovem pegou. pega isso fácil acima de Então, sistema, né, eu cara? era jovem, mas por algum motivo eu não Você deu comprava a sorte. ideia dele. Eu não comprava, então. Mas eu não posso negar, realmente, ele é um nome muito grande, tanto que a primeira vez que eu parei para assistir um show inteiro da All Elite Wrestling e prestar atenção foi justamente no retorno do CM Punk. E foi um retorno impactante, né? Porque depois de tanto tempo parado, a gente não sabia o que queria fazer mesmo. E querendo ou não, não dá pra negar, ele é um nome bastante importante. Qualquer coisa, ele nem luta basicamente mais, né? Ele voltou esse tempo na Elite. E mesmo assim, ele continua gerando visualização, gerando notícia, ele ainda o nome dele acaba sendo importante. Cara, isso é fato, né? O CM Punk é um nome importante. Mas e aí, entrando no top 3 então, no pódio, quem que pega a medalha de bronze da sua lista? Então, como eu disse, foi uma disputa com o Randy Orton no quarto lugar, mas eu acabei colocando em terceiro lugar o Edge, né, o Rated R Superstar, porque basicamente pelo mesmo motivo. Tudo que o Ed fazia quando eu era mais jovem, assistia a WWE, me chamava atenção. Então tem rivalidades que são incríveis pra mim, elas foram muito marcantes e o Ed estava lá. Que foi uma que envolvia o próprio Rey Mysterio, que teve uma espécie de casamento com o Ed, com a Vicky Sei. Guerreiro, Ele lembra deu o disso? Viking Guerreiro da cadeira de roda. É. Exatamente. Então eu vi isso na SBT, pô. Então era aquele ringue todo coisa lá e o Ed era um covarde, né? Era um covarde, né? Ele era o rio da história. E aquilo tudo sempre me chamou muita atenção, a theme song sempre foi muito boa. E, tipo, tem rivalidade dele contra o Undertaker também envolvendo a Vicky Guerreiro na época, juntaram eles na cela e, pô, o Ed sempre foi um cara que ele chamava muita atenção, gerava muito hype, mas que teve uma cena dele que me marcou muito, que me trouxe uma sensação muito boa, que foi depois desses anos todos que a gente passou nessa geração Thunderdome, que teve a pandemia, o primeiro show que voltou com o público, tava lá, arena cheia, e assim que começou a música do Ed, ele entrando, me bateu aquela nostalgia como ser criança de novo, sabe? Vendo no SBT.
Então, tava aquele povo de novo, literalmente, tipo, a arena cheia mudou completamente a cara do show, o Ed entrando depois de sei lá quantos anos aposentado. Então, ver o Ed voltar naquele Royal Rumble, esse show que ele voltou, o primeiro show depois da Era Thunderdome, com o público, mas tudo que ele fez no passado, com todas as histórias, que também eu amava odiar ele, justamente porque ele era o heel da história, não tem como o Ed não ser marcante, né? E aí ainda vem os personagens extras, que é tipo a época do The Brood, quando ele vira face, não tem como. O Ed, para mim, ele é muito completo e a presença dele também é muito impactante no que ele faz. Tanto que hoje ele aparece pouco, né? Ele é um superstar lendário, virou do Hall da Fama. E toda vez que ele aparece, todo mundo comemora, todo mundo grita, porque tipo, o Ed tá lá lutando, né? Então, o Ed ficou no terceiro lugar para E mim o com a outro, medalha de perdemos bronze. ele 10 anos, né? Então tem que matar a 10 anos sem saudade, né, Ed. cara? Tem que 10 matar a anos sem saudade do Ed. cara. É isso aí. Bom, Foi. no meu top 3, eu coloquei ninguém mais, ninguém menos aqui que John Cena, né? John Cena, que foi nosso ex-top guy da WWE aí, antes do Roman Reigns se consolidar. Mas até hoje é lembrado, é pedido, se o John Cena aparece é aclamado. Cara, o John Cena foi o super-herói da minha geração, né? De fãs de WWE, porque praticamente era ele ali sendo sempre a carinha da WWE até ele não querer mais, né? Ele realmente queria uma outra carreira. Então, o John Cena era o Goku, digamos assim, desse anime chamado WWE. Trocava os vilões, às vezes ele estava rivalizando com o Maga, às vezes era o Triple H, às vezes era o Miz, às vezes era o Punk, às vezes era o Rock, às vezes era o Ryback. Não importa, mas era sempre contra o John Cena. O John Cena era o alvo, né? E eu não era um dos fãs do John Cena, eu era da turma do Cena Sucks, né? Não da Let's Go Cena. Mas é marcante, é como eu disse, a mesma coisa que eu falei sobre o Roman Reigns, só que mais intensificada ainda, né? Você ter um cara ali que ele sempre era o centro das atenções, mesmo que você torça contra ele, cara, você ficou anos torcendo contra aquele cara, então ele te marcou, não adianta, ele Sim. foi seu grande rival. E se eu fosse fã, seria o grande cara que eu apoiei, né? O grande favorito meu. Então, querendo ou não, cara, John Cena, ele vai ficar marcado para mim aí em qualquer trabalho que ele fosse fazer, qualquer filme, eu sempre vou bater o olho e lembrar do John Cena. Vai ser até estranho se conectar com o John Cena como ator, porque você vai lembrar dele na WWE e fala, Sim. nossa, é meio esquisito conseguir acostumar, igual eu acostumei com o The Rock, acostumei com o Batista. O Cena até hoje é difícil de acostumar, e ver o Cena fazendo algumas coisas, eu falo, mano, mas é o Cena, cara, ele tá fazendo isso. É difícil, né, cara? Mas é marcante demais o Cena. E você usou o termo certo, super-herói, né? O John Cena teve muito isso. Ele até tem os personagens Rio, né? Aquele rapper lá, o Dr. Tuganomics, É, Tuganomics. Dynamics. Mas você vê o John Cena é sempre o cara do Never Give Up, né? Sempre alto astral, sempre botando pra frente. Super-herói combina muito bem com ele. E realmente, é difícil ver ele fazendo alguma coisa fora da WWE. Até tipo, agora nessa última luta do ano, né? Que ele apareceu com o Kevin Owens, você vê o John Cena, ele já claramente mais velho, já tá calvo, né? Então, tipo, a gente percebe que a gente vai ficando velho, né? Tipo, os nossos heróis envelhecem junto com a gente. É. Né? Então, justo. Inclusive os próximos da lista também estão velhão, né? Então, pelo menos os meus sim. Então sim. E qual que é o seu segundo, então? Segundo lugar, esse aqui eu fiquei em dúvida sobre qual eu colocaria, mas foi uma dúvida muito rápida. Eu tava entre Shawn Michaels e Triple H. Eu escolhi o Triple H. Porque, por mais que o Shawn Michaels seja bastante relevante nas storylines que ele faz, o Triple H é muito mais icônico pra mim, porque ele é um cara maior, a theme song dele é mais impactante, a forma como ele luta, ele é mais brutal, ele é um cara, tipo, ele entrava aquele cara cabeludo, né, ele tinha um cabelo grande, fortão, aquelas luzes piscando, tocando Motorhead de fundo. Chega o cara perto do ringue e dá aquela cuspida de água. Era o hálito gelado, que o pessoal do SBT chamava, né? O hálito gelado. E, pô, o Triple H era gigante, as storylines, tipo, gigante em tamanho, mas em personalidade também, as storylines deles eram muito boas. Até depois que ele foi diminuindo mais o ritmo, todas as storylines que o Triple H se metia eram incríveis. Tipo, a autoridade foi muito boa. Toda aquela história que envolvia a autoridade eu achei muito bacana. O fato dele ter se aposentado e ter parado literalmente de lutar e não tá, tipo, tá só pelo backstage, me dá aquela dorzinha no peito até hoje, né? Porque eu olho, pô, tipo, é o Triple H ali, ele não vai lutar, né? Tipo, esse round de 30 anos, ele encarou lá a galera e eu fiquei, agora vai?
vai, ele chegou e disse que tá aposentado, eu disse, não, por quê? Então, tipo, aquela vontade de ver o Triple H lutando de novo, aquelas lutas que aí também podem acabar encaixando o Shawn Michaels. Aquela rivalidade dele, do Shawn Michaels e do Undertaker nas WrestleManias, não tem como. São histórias incríveis, com finais muito marcantes. Então não tem como não citar o Triple H aqui. Eu coloquei ele como segundo lugar a medalha de prata, porque, pra mim, tudo que representa, tudo que o Triple H representa, né, que ele representava também, tudo que ele se metia dava certo. Então, para mim, ele sempre foi muito marcante e vai continuar sendo. Eu ainda tenho esperança de, pelo menos uma vez na vida, ele aparecer para pelo menos uma luta ainda. Ah, concordo. Concordo tanto com você que o meu segundo colocado também foi o Triple H, né? O Triple H está aqui na minha lista, inclusive em segundo. Cara, pra mim, ele é o meu heel favorito, que eu coloco como o melhor heel pra mim, porque heels tem cada um seu estilo. O estilo do Triple H foi o que eu mais gostei, assim, principalmente assistindo depois o tempo dele no Evolution. Era uma pegada que lembra um pouco até a questão da Bloodline, porque é um grupo no estilo mais de máfia, vestido elegantemente, que tem ali que lidar com as relações ali dentro internamente do grupo, né? Os rivais que ele vai embarcando ao longo da carreira também ali, meio que enterrando para muitos, inclusive odiarem ele ali, de vários caras com momentos bons para virarem campeões e ficaram pelo caminho porque o Triple H passou por cima, mostra o poder que ele tinha como Rio. Um cara 14 vezes campeão mundial também. O cara que conseguiu ganhar mundial na idade dele, em 2016, ganhar um Royal Rumble ainda, ir por mais um evento WrestleMania, que inclusive ele é o que mais tem ali, junto com o Hulk Hogan, ou tem um menos que o Hulk Hogan. É que tem um main event do Hogan que o pessoal questiona se foi ou não foi, mas esse é tema para outro vídeo. Então, assim, eu pensei também no Shawn Michaels, só que eu falei, poxa, mas é que o Shawn Michaels ele aposenta em 2010 já, né? Ele Então, sobrevive boa parte menos das coisas que eu tempo. vi foi antes ali do que de eu começar a assistir WWE. Depois de conseguir ver ele constantemente ainda por mais tempo. E pra mim vai ficar marcado, eu gosto demais do Triple H, até pela função depois que ele teve lá na NXT, hoje tem o comando criativo. É marcante, cara, é marcante. Triple H pra mim realmente é uma das caras da WWE, assim. Quando eu vou apresentar WWE pra alguém, eu gosto de mostrar o Triple H ali, as coisas que ele fez, os combates que ele fez, os segmentos que ele fez, a comunicação dele, a tranquilidade dele, né? É um dos caras que Sim, proma bem de uma forma tranquila. E tem uma coisa muito boa também nele promando, que é como ele consegue aumentar a importância de alguma coisa quando ele vai fazer a promo, sabe? Tipo, sim, às vezes vai ser uma das coisas mais insignificantes que vai ter um combate, sei lá, de casais. Se botar ele pra promar, para promover isso, ele consegue transformar aquilo numa guerra. Ele consegue isso é elevar verdade. aquilo só na forma como ele se comunica, de parecer que realmente o que vai acontecer é algo incrível, é algo muito mais importante do que os fãs estavam pensando. E ele te convence, né? Eu gosto dele, cara. O A Triple H é bem presença dele é muito politicuzão. forte. A presença dele é muito forte. Isso que você falou, né, de estilos de Rio diferentes é realmente bem importante. Eu prefiro o Orton em questão de Rio, né? Eu disse que pra mim ele é o melhor de todos os tempos. Mas o estilo de Rio que é o Triple H lembra um pouquinho, tipo, no caso não, né? O estilo de Rio que é o Roman Reigns lembra um pouquinho do estilo Sim. de Rio que é o Triple H, que é aquele Rio mais sério, mais com jogo tático, né? Mais voltado na importância, na imponência. Já o tipo de Rio do Orton é um babaca filha da puta, né? Ele vai te dar uma Sim. facada pelas costas a qualquer momento. Eu acho isso aí mais chamativo nesse momento, mas não dá para negar. O Triple H é um dos maiores de todos os tempos, com certeza, uma lenda. E até agora que ele não luta mais, ele continua sendo super importante e impactante para a indústria de uma forma geral, né? Então, não dá Com para negar certeza. segundo lugar para Triple H. Bom, e o primeiro lugar também vai dar empate, né? Com Porque todo mundo certeza, sabe não. quem que é o primeiro lugar seu, o meu e da maioria da galera aí, né? Então já pode falar do Undertaker. Ele já falou dele até no meio dos outros, não tem como falar de pro wrestling sem citar o Undertaker pelo menos uma vez, porque até quem não conhece a WWE conhece o Undertaker. O cara conseguiu transcender o mundo da luta livre e todo mundo conhece o cara. Não tem como negar que o personagem que ele criou e todas as versões dele que foram adaptadas com o passar do tempo são incrivelmente chamativas e não importa em que momento ou o que esteja acontecendo. Se tocar aquele sino e apagar a luz, todo mundo vai gritar, porque o Undertaker vai chegar lá. Então,
como eu tinha falado até no outro vídeo, o Undertaker foi o que abriu a porta do Pro Wrestling pra mim. Foi ele que me fez interessar por esse mundo. E acompanhar ele, depois acompanhar tudo que ele fez no passado, conseguir acompanhar grande parte do que ele fez também, seguindo as conquistas dele, ele envelhecendo, a quebra da streak, depois a derrota na WrestleMania de novo pro Roman Reigns, e todas as storylines que ele fazia, tanto na geração SBT, quanto que ele continuou fazendo depois, foi incrivelmente marcante. Ele é um personagem que ocupa o espaço de todo mundo quando ele aparece. Então, você vê a própria cerimônia do Hall da Fama, que introduziu o Undertaker, ele tinha um destaque completamente diferente de todo mundo, porque ele é o Undertaker. Então, na minha opinião, acredito que na opinião da maioria, ele é o maior superstar de todos os tempos. E por mais que tenham tido outros nomes gigantes, tipo The Rock, o John Cena, o próprio Roman Reigns agora, que com certeza o marco dele é uma parada que nunca aconteceu antes, o Undertaker ele continua sendo o maior de todos os tempos por história, né? Por história. O consenso da galera é que é a maior gimmick da história, né? É, Então, assim, mas aí vem aquele argumento, pô, mas peraí, se a gente tá falando de um show que é script e o cara teve a melhor gimmick, logo ele foi o maior desse show, então, né? É um bom ponto, inclusive, para se jogar a respeito esse do eu, Undertaker. eu Agora, quem quer usar critérios extra história, tipo vendas, número de audiência que gerou, esse tipo de coisa também é válido, mas aí sai da kayfabe, né? Sai é, da discussão da arte e vira uma outra coisa. Mas o Undertaker é tudo isso que você já citou, também meu primeiro colocado, marcante, primeira luta que vi tinha Undertaker, tava ali no um dos seus grandes momentos da carreira, a gente deu muita sorte, geração de 2008, ver sim. isso. Estava no main event daquela WrestleMania, estava no Elimination Chamber lá ganhando. Nos anos seguintes ainda a gente teve o privilégio de poder ver ele e Shawn Michaels duas vezes seguidas, depois com o Triple H. Então a gente pode Essas não ter histórias foram. pego o auge do personagem dele, nem o auge físico, mas eu acho que a gente pegou as várias lutas bem marcantes que ele teve Sim. na carreira, né? Essas rivalidades contra o Shawn Michaels, até que envolveu o Triple H, não, Então, são excepcionais, né? pegamos uma fasezinha bem Com privilegiada e certeza. não tem como, né? Vai marcar demais Undertaker, qualquer coisa que for feita. Vídeos sobre Undertaker, teve vários meus aí pessoalmente no canal, séries, até com gameplay já criei séries sobre Undertaker. O Undertaker, cara, o Undertaker, virou tipo o Batman, sabe? Você não precisa explicar. Você fala, mano, é o Batman. É tipo isso com o Undertaker. Mano, é o Undertaker. Tipo, o Undertaker. Não tem muito o que se dizer. É o Undertaker e pronto. Então, pô, o cara ganhou estátua, mais de uma hora lá fazendo o discurso dele no Hall da Fama e poderia ter ficado até mais. Fácil. Escondeu o Mark Calloway durante anos, né? Tipo, não dava entrevistas nenhuma, mantinha o personagem, foi dar a primeira, acho que 2019 por aí, 2020. Então, além disso, teve o total respeito pela gimmick dele para manter a kayfabe dentro daquele personagem que precisava. Sim. Então, cara, não tem como, A marcou, né? gente não sabia quem era ele atrás daquilo, então ele era Ele o sacrificou o Undertaker. Mark Calloway para ter o Undertaker. Pra você vê o Ele era tamanho o que é o Undertaker, Undertaker. né? Qualquer coisa que você fosse pesquisar dele, da vida real dele, você não encontrava nada, basicamente. Então era ele era o Undertaker, ponto. E Até tem, desse lembra o Batman, tá ligado? sim, O Bruce e- Wayne, ele é o Batman, não é que o sim. Batman é o Bruce Wayne. E hoje, né, hoje ele fala mais, ele faz entrevista, teve documentário e tudo mais, é até estranho pra gente assistir ele falando normalmente, porque a gente Sim. não tinha esse lado dele antes. E, pô, não tem como. Aquela luta cinematográfica que fizeram dele contra o AJ foi uma homenagem muito boa pra ele, né? Foi uma forma muito boa dele se despedir, até porque condição física hoje em dia ele não tem mais pra fazer o que ele fazia. A gente foi acompanhando isso com o passar do tempo, principalmente naquela luta deplorável na Arábia Saudita lá contra o Goldberg, que Ai, eles ai. acharam ruim, quem sou eu pra nunca poder criticar, né? Mas não tem. Isso que você falou foi bastante incisivo, né? A gente pode não ter pego o auge do personagem, mas os momentos que a gente conseguiu acompanhar dele, com o Triple H, o Shawn Michaels, essas histórias foram incrivelmente marcantes, com certeza. É aquela grande situação. Você pode perguntar para alguém que não conhece WWE quem é o Roman Reigns,
Quem é o CM Punk, talvez ele não saiba dizer. Mas você pergunta do Undertaker pra eu saber se ele não conhece. Né? Uhum. Às Transcendeu. vezes ele não sabe falar o nome, mas você fala, é um que vinha de chapéu, casaco preto, é o Undertaker. Pronto, você já sabe Pronto. quem ele tá falando, Uma é tipo isso. música de funerais, é isso. Os sinos do além, né? Como diria o meu querido Marco Com Alfaro. certeza. Os sinos do além. É. Isso. Mas é isso, galera. Ó, esse aqui foi o nosso ranking, né? Eu quero ver o de vocês aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um abraço a todos. Ivo, foi realmente muito legal aí. Não sei se você prefere que eu chame de Ivo ou de Pedro ou de Pedro Ivo, Tanto mas faz, na verdade, tanto faz. Não tem problema, não. na verdade o certo seria Pedro Aivo, né? Não, pelo amor de Deus, aí não. Aí não. Estilo O americano. Pedro Ivo, tanto faz. Mas Ivo não. Nem Evil. Não, aí não fica. Ivo. Já foi, né? Mas é isso aí, cara. Foi um prazer. Até a próxima, então. Eu que agradeço. Até.